Que a inteligência artificial veio para ficar, isso a gente não tem mais dúvidas. Mas até que ponto ela é benéfica para a nossa vida, para o nosso trabalho? Até que ponto? A gente já vai trocar essa ideia. E antes de começar a falar com vocês aqui, eu quero simplesmente deixar claro que eu não sou contra o uso de IA, seja lá em qual área for. Acredito que ela seja uma ferramenta muito boa de auxílio para o ser humano, assim como qualquer outro tipo de ferramenta, seja tecnológico ou não. Eu acredito que a conscientização das pessoas em relação ao uso dela deve ser o tempo inteiro feito para justamente não haver excessos que estão tendo, principalmente no campo da música, no campo da comunicação de um modo geral, onde pessoas criam fake news, onde pessoas criam imagens ultra realistas que muitas vezes confundem até as pessoas que trabalham na área. Então eu quero simplesmente deixar claro que eu não sou contra o uso, inclusive eu uso para compor minhas músicas, mas como que eu uso ela? Eu uso como uma ferramenta. Então, às vezes eu preciso de uma frase para encaixar, para finalizar aquela música que está faltando. Eu simplesmente dou a sugestão pro chat, né? Eu dou a prompt para ele, né? E ele me dá 10 opções de frases possíveis. E muitas vezes eu nem uso ela. Elas simplesmente são usadas como um gancho, assim, para eu criar uma coisa em cima daquelas ideias que eles me deram. Então, aí eu acho legal a gente usar a ferramenta. É simplesmente isso que eu quero dizer para vocês e discorrer mais a respeito de algumas coisas. Mas antes, tá vendo esse vídeo que tá passando aqui, ó, para você? Então, essa música, eu gravei ela há 6 anos atrás, ela se chama Copiosamente. É uma música que eu me sinto muito grato em ter gravado, ela é uma canção muito bonita, ela é de outros compositores, mas foi o que deu início a essa nova jornada do Theo Júnior, que até então eu vinha fazendo trabalhos com bandas, trabalho com dupla sertaneja, e quando eu decidi fazer carreira solo, eu quis ir na contramão de tudo que estava sendo feito aí no mercado, e eu lancei uma música muito linda, que se chama Copiosamente, essa que você está vendo aqui, e eu vou pedir aí para a edição colocar um trechinho dela para vocês, eu não posso colocar ela inteira aqui. Mesmo que você chore copiosamente, pedindo a Deus pra me livrar da mente, você vai lembrar. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá bom? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Também no final do vídeo eu vou deixar para vocês clicarem lá naqueles ícones que o YouTube deixa. Diversas notícias têm saído aí na internet dizendo que gravadoras importantes como a Sony já tirou mais ou menos 70 mil músicas do ar por conta de uso de IA nas canções e fugindo totalmente da proposta, às vezes nem os artistas estavam sabendo, e muitas músicas sendo regravadas sem autorização. Então, a Sony já tomou essa medida há algum tempo atrás. O Spotify também já derrubou diversas canções na plataforma por conta de também uso de 100% da IA. Não tem nem um pedacinho da mão humana. Também teve cantores com problemas sérios, por exemplo, a Adele. Parece que teve uma música também que foi lançada em apoio ao Charlie Kirk, que faleceu recentemente aí, vítima de um doido aí. E também outros artistas tiveram problema com isso. Parece que o Jay-Z também teve o mesmo problema e mandou derrubar a música. Então é uma série de problemas que está acontecendo aí no mundo da música por conta de uso indevido da IA. A IA pode ser usada com certeza para auxiliar a gente em alguns aspectos da música, na questão de produção, na questão, às vezes, que nem eu comentei no vídeo, sobre, às vezes, dar uma trava criativa, você usa a IA para soltar isso, para você ganhar mais velocidade. Eu acho importantíssimo a ferramenta do ChatGPT, até o Suno. Hoje tem o Moses, também é importante, ela te ajuda a criar algumas linhas instrumentais, então às vezes você precisa gravar uma coisa rápida, você pode usar a ferramenta. Até aí eu não acho um problema. O problema é quando você quer usar a IA
para fazer o trabalho que seria 100% humano e deixar isso para a máquina, e você fazer isso numa quantidade absurda e subir como se essa música fosse feita por humanos. Isso eu acho um problema bem sério. Turma, só uma pausa rápida. Eu tava aqui editando o vídeo e esqueci de falar uma coisa. Tem gente criando música por IA, 100%, tanto a parte instrumental, a melodia, a letra, tudo. E inclusive registrando como se fosse música autoral, música própria. Isso também é outro problema. E quando a gente pensa que não dá para piorar, aí aparece essa música aqui, ó. Todo tempo sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso. Percebe qual que é o problema? Eu, quando vi pela primeira vez esse vídeo, eu achei que se tratava mesmo da Luísa Sonza com o Dilsinho cantando essa canção que é da Taylor Swift. Depois, com as notícias, eu acessei a rede social da cantora, eu vi que aquilo ali não se tratava simplesmente de uma inteligência artificial que fez tudo, inclusive clonou as vozes dos dois. Então percebe qual que é o problema? Houve pelo menos aí 2 infrações, uma de direitos autorais, porque essa canção existe, não sei se a compositora é a Taylor Swift, mas é ela que canta, ela que é intérprete. Essa canção é da Taylor Swift. Existiu também a questão da violação de imagem e também das vozes, clonar as vozes. Então foram 3, eu falei 2, foram 3. Isso aí dá um processo gigantesco. Se eu, por exemplo, pegar uma música de algum outro compositor e gravar sem pedir a devida autorização, isso gera um problema seríssimo de plágio, e é justiça e é um dinheirão que vocês não fazem nem ideia dos valores astronômicos aí que podem acarretar aí um processo desse. Então, só aí foram 3 problemas. E sabe o que foi mais louco? É ver a artista, no caso a Luísa Sonza, simplesmente pegar e começar a dar risada da música e fazer trendzinho daquilo. Eu acho que isso é um pouco perigoso para uma artista que tem a voz dela, que aí parece que isso pode fazer que a gente vai dar risada ao invés da gente combater. Então, é importante a gente ter esse cuidado, tá? Eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal à Luísa Sonza, admiro o trabalho dela, ela tem a voz dela, ela tem o público dela, ela tem um trabalho honesto, né? Goste você ou não, é uma cantora que tem aí o seu espaço e merece, pelo tanto que trabalha, a gente conhece aí a história dela de bastidor, mas é importante a gente ressaltar para Luísa Sonza e para outros artistas que vieram cair nesse problema. Problema esse que podem ser diversos, por exemplo, vamos supor que essa música viralize como viralizou e a Taylor Swift entre com um processo contra ela, dizendo que ela plagiou e tudo mais, porque é muito real, como vocês viram no vídeo aí, a imagem é perfeita, é um clone exatamente dela, do Dilsinho também, a parte musical também foi muito bem produzida, tanto que me enganou, pensei que tinha sido uma música mesmo real, produzida por seres humanos, e vamos supor que a Taylor Swift ou quem quer que seja denuncie isso e fale que isso é plágio, entenda o problema maior que isso pode gerar, sem contar também que ela poderia estar em fase de lançamento de uma música e isso atrapalhar veementemente o lançamento da música dela. Então, tudo bem, não vou aqui ficar pegando ela para Cristo, nem nada, acredito que tem que ter o equilíbrio, mas o que eu quero dizer, tem um tucano passando aqui, ó que lindo, gente, vou mostrar para vocês, ó. Olha ele, ó, voando, ó. Ó, tá bem em cima de mim aqui, ó. Olha ele aqui, ó. São esses presentes que o Papai do Céu dá pra gente quando a gente tá fazendo a coisa certa. Desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, tá bom? Em breve eu vou colocar as músicas novas, já tô entendendo mais ou menos como tem que fazer aqui no YouTube. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Ontem eu lancei um vídeo falando sobre o problema da brasileira que foi presa lá na Coreia do Sul porque estava stalkeando um cantor de K-pop, e pode assistir, tá o link aqui embaixo também. E eu gostaria de saber se vocês preferem um conteúdo basicamente
de eu falando, abrindo a câmera e falando, ou se vocês preferem esse conteúdo mais dinâmico. Então deixa aí nos comentários também que eu quero saber, e vai ser importantíssimo isso para o decorrer aí do nosso trabalho. Mas as músicas novas já estão chegando. Mas voltando para o assunto, a gente tem que ter equilíbrio até para criticar, porque isso não é culpa direta da Luísa. Isso até acredito que ela deva ter recebido a informação, a notícia de que haviam clonado as vozes, a imagem dela, uma surpresa, e quando viu a música, que realmente a música ficou muito boa. Eu, se fosse ela, inclusive, trabalharia com a hipótese de pedir essa autorização e fazer a música de verdade, produzir ela, quase que da maneira como a IA produziu, e só que faria da maneira correta, tá bom? Vale ressaltar que a IA, ela é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha com criação. Ela pode ajudar a gente com diversas opções, seja para produção de conteúdo escrito, seja para produção de conteúdo falado, mas você usar a IA simplesmente para, enfim, fazer o trabalho que era para ser o seu trabalho, aí eu já acho um pouco complicado. Eu acho que tem que haver aí uma espécie de como que a gente pode usar a ferramenta sem atrapalhar o trabalho dos outros, porque isso quebra uma cadeia gigantesca de produtores, uma cadeia gigantesca de músicos, uma cadeia de empresários, de produtores de eventos. Isso é complicado e daqui a pouco a música vai se tornar algo obsoleto, chata e tudo muito igual. Pessoal, olha eu de volta aqui. O que eu quis dizer aí, talvez não deu para eu me expressar claramente por conta de situações externas ali, era gente passando, era o pessoal do parque trabalhando ali, limpando mato, cortando árvore, então eu tive que me desdobrar ali para conseguir ter uma linha de raciocínio clara, e óbvio que não consegui 100%. Mas o que eu quis dizer é assim, existe uma cadeia de produtores, de músicos, de pessoas que dependem exclusivamente da música, um mercado, gravadora, editoras, rádios. E se a gente começar a colocar muito volume de músicas feitas por IA no mercado, isso vai causar um problema seríssimo para diversas famílias e uma cadeia gigantesca aí de gente que depende da música. E sem contar que o público ele vai ficar enjoado, porque a IA ela faz músicas baseada naquilo que já existe, entendeu? Ela não cria nada, ela só pega várias informações, faz uma fórmula matemática e entrega para você algo que já existe. Então, os solos de guitarra não é ela que vai criar, ela só vai juntar um pouquinho de uma música, outro pouquinho de outra música, e assim vai. Talvez não consegui deixar isso muito claro para vocês, mas basicamente é isso. E as músicas, consequentemente, vão ficar iguais aos designs aí que vocês veem na internet, tão parecidos, as imagens, os textos, então nem se fala. Então, só para deixar isso bem claro, porque lá eu não tive a condição, digamos assim, para ter uma linha de raciocínio mais clara e ampla como eu estou fazendo aqui agora, tá bom? O importante aqui, o cerne, é a gente se cuidar, porque isso hoje pode até ser uma grande brincadeira, uma grande risada, mais para frente isso pode se tornar um problema sério que vai atrapalhar a vida de muitos, principalmente daqueles que querem fazer a coisa direita. É por isso que eu uso a inteligência artificial em algumas situações para organizar as minhas ideias, para organizar uma música, para pedir uma segunda, terceira opinião, porque eu sempre pergunto para as pessoas se elas estão gostando, mas é legal você ter um feedback rápido, onde você simplesmente escreve um texto e fala: esse texto está coeso, esse texto tem algum ponto onde pode melhorar. É interessante porque a IA ela segue um raciocínio lógico, ela se baseia em diversas referências para ela te dar uma resposta mais próxima daquilo que realmente está. Então, usar a IA não tem problema, o problema é você substituir o trabalho dela pelo trabalho que deveria ser seu. Em algum lugar desse vídeo aqui vai estar aparecendo para vocês as minhas playlists das músicas que eu já lancei. Já clica nela aí, adiciona nas suas playlists
para quando eu lançar as músicas novas você já receber em primeira mão essas músicas novas, tá bom? Mas é importante para o algoritmo entender que você está gostando do meu conteúdo. Então deixa o like, compartilha e bora! Valeu, gente! Até!